O Salmo 1, o seu Deus falou bem claro através do salmista. O que ele falou? Deixa o rapaz colocar ali, já colocou. Ele diz assim, ó, bem-aventurado o varão, o homem, a mulher, a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos Cuidado, não usa a sua rede social para viver com os escarnecedores, porque eles não procuram, entende? Eles fazem um gracejo, aquele homem sempre dá testemunho, não sei o quê. Mas eles foram perguntar para essas pessoas. E não é só cura não, pessoal, teve transformação, esse irmão Paulo, e o melhor não foi a cura, foi a minha transformação de vida. O outro deu aqui um testemunho, tudo ontem, mas foi muito lindo. E ele falou o seguinte, ele ficou 4 anos, aí ele falava assim, foi em 2006 o meu acidente de moto, e eu fiquei 2 meses em coma, e depois 2 anos vegetando. Eu fiquei, mas como é que o senhor falou que foi 4? Ele disse, não, porque eu perdi a mente de 2 anos, quer dizer, o que aconteceu na vida dele em 2005, ele não lembrou mais. O que aconteceu em 2004, ele não lembrava mais. O que aconteceu em 2007, a recuperação, ele não lembrava mais. 2008, não lembrava. Só em 2008 que ele foi, então, foi em 2006 o acidente. Então ele perdeu, deu para entender? Eu demorei a entender, porque ele queria dizer o que os 2 anos anteriores, ele perdeu a mente dele. E ele bebia, fazia as coisas atrás, disse, pastor, quando eu voltei a mim, eu já estava dentro da igreja, minha mulher me levava para a igreja, mesmo aquele jeito lá dele, que coisa, isso que é mulher, não é, meu irmão? Não basta ser mulher, tem que participar, né? Como ele já disse. Essa é a esposa mesmo, se fosse outra, eu acho que está assim, né, agora eu vou sair fora aí, não. Aí, o mundo, pode até o mundo jurídico, oferecer o chamado divórcio remédio, a Bíblia não oferece ele não, hein? Cuidado, hein? Você pode pegar um técnico do mundo jurídico, não, você tem direito, seu marido está incapaz, sua esposa está incapaz de cumprir os deveres do matrimônio, então aqui pelo nosso ordenamento jurídico, você tem direito, o próprio juiz dá o divórcio. Isso é para os homens, para Deus não. Você tem que, pastor, já, mas é uma maldade com a pessoa. Amigo, a porta é estreita, o caminho é apertado. Está pensando que a graça é de graça? Ué, não é de graça não? É, a graça é de graça, mas você tem que entrar pela porta. E muita gente, às vezes, não quer saber. Tem gente que pega uma brechazinha e já quer cair fora logo. Um homem falou sobre o divórcio, ele explicava que é como se fosse um livro. Ele disse, pega uma estante. Aquela estante, hoje não se usa muito isso, mas era um charme, né? Ter uma enciclopédia em casa. Tem até um personagem humorístico que fala assim, que pobre gosta de ter aquilo ali. Não, mas era bonito ter uma enciclopédia. Mas tem gente que tinha muito, gente que gosta de ler mesmo. Tem aquela biblioteca com livros. E tem gente que até hoje gosta de ler livros. Eu também gosto, sinceramente. Eu até falei com os pastores, irmão, poxa, Deus não tem privilegiado, porque nós lançamos alguns livros recentemente. Então, você já leu esse livro? Eu vou começar a ler. Eu já li. Eu disse, não, irmão, eu tinha que devorar aquilo ali. Quer dizer, literatura que veio para nós, né? A fé que pregamos. Se eu perguntar aqui, quem já leu esse livro? Né? A biografia de Billy Graham, que foi ano passado. Talvez muitos não leram. Foi literatura nossa aqui. Então, a pessoa tem que entrar, tem que ir entrando. Mas, então, o que eu ia falando dali, tá aquilo ali, ele falou o seguinte, então, pensa numa biblioteca, numa estante bem grande mesmo, e o livro de divórcio tinha que estar lá no último. Quer dizer, é trabalho para chegar até lá. Mas tem gente que não volta aqui, qualquer coisinha, pega. Você não vai entrar no céu, irmão. Eu falei isso ontem, posso ter machucado alguém, mas a Bíblia mostra bem claro sobre isso. Então, cuidado para você não querer entrar no evangelho que não é o evangelho, não existe outro evangelho. Só fica aí, mas foram muitos testemunhos bonitos e tudo. Até contei uma do pastor Paulo, que eu vou pegar o testemunho dele. O Paulo é nosso pastor na região de Mauá. Aí tem uma coisa que é cômica, vocês vão rir. O Paulo também sofreu um acidente, ele não era de Jesus ainda. E ele sofreu um acidente, mas não foi nem culpa dele, foi do outro lado. E ele ficou em coma, ele voltou. Quando ele voltou, ele não reconhecia ninguém. Né? Aí foram explicando, é a mãe dele. Aí ele foi reconhecendo a mãe. Daqui a pouco ele disse, mãe, e o meu pai, por que ele não veio me visitar? O pai dele tinha 12 anos, tinha falecido já. Quer dizer, não conhecia e foi recuperando. Mas o mais engraçado, sabe, por isso que eu falei que a gente vai rir. O médico brincando com ele, assim, qual é o seu time? Ele disse, eu sou Corinthians. É isso aí, ele não tinha esquecido. Quer dizer, isso aí, o time dele não tinha esquecido. Podia ter esquecido, né? Recomeçar a vida e tudo, mas chegou aqui e falou daquele jeito. Vamos voltar para a seriedade agora, mas foi muito bonito o testemunho dele. Está na internet lá, você pode ver, né? E nós temos que fazer um leque de testemunhos assim. Mas que eu falei, se eu falo aqui, no outro dia está na internet. É verdade.
Eu contei que um obreiro nosso, que hoje é pastor na Zona Leste, ele estava cantando aqui, ele esqueceu o hino. Já aconteceu isso com você? E ele criou uma letra aí na hora, mas meio desafinado e tudo. E o nosso tecladista era um jovem, o Marcos, que é filho de uma pastora nossa, né? O pai dele também era pastor, já está na glória. Ele estava tocando ali assim, e o pessoal da televisão, na hora que botou a câmera nele, a hora que ele fez assim, eu acho que estava bem fora do tom mesmo, e o tecladista estava coisa assim. Aí caiu na rede, né? O pessoal fez gracinha. Tudo bem, eu vejo como gracejo, tudo bem, mas cuidado para não ser escarnecimento. Mas o que eu estava falando? Eles não vão querer saber, entenda bem, se aquilo é verdade. O acidente do moço, o acidente do Paulo, a cirurgia que não foi feita, que foi feita por Deus, da aneurisma, do câncer e outros mais que poderíamos contar. Até você mesmo, tem muita gente aqui que tem história bonita, entenda? Para contar do que Deus fez na vida dele. E é bonito, ele tem que contar. Vamos entrar aqui em Romanos 8:19. Falei bastante, mas valeu. Eu já tudo é mensagem que vai encaixar agora. Romanos capítulo 8, versículo 19. O que ele diz? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Não vai ser mudança de presidente dos Estados Unidos para mudar o mundo, não, irmão. Nem no Brasil. Você pode ter a sua preferência ideológica, mas quem salva é Jesus. Hein? O mundo espera a nossa manifestação. Como a nossa manifestação? O mundo espera reações, entenda que outra pessoa não tem, nem nenhum governante desse mundo tem. O mundo espera a nossa manifestação como homens de Deus. No Antigo Testamento, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 9, um comentário que uma senhora fez a respeito do profeta Elias. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 9. Diz, vou até ler o 8 para entender até quem era essa mulher, desculpe, tá? É o capítulo 4, versículos 8 e 9. Diz, sucedeu também um dia que indo ele a Sunem, havia ali uma mulher rica. Irmão, tem gente que não pode ver pessoa rica. Verdade. Não fica zangado, não estou fazendo alusão a ninguém, não. Estou contando vida de ninguém, não jogando piada para ninguém, não. Nem jogando direta para ninguém. Até pregador, irmão. Até pregador. Imagine que eu sei, entenda bem, o irmão João está ali, que eu conheço há tantos anos, está com 2 filhos, 2 meninos ainda, que está ali, eu falo dessa família, são 2 garotos, esses 2 meninos aí são advogados hoje, criados desde pequenininho na igreja, nasceram na igreja, né? Tá ali, são 2 garotos, estão ali. Mas o João é um homem milionário, profetizando aí, João. O João está com muita grana mesmo. O João gosta muito do pastor Jaime, que um dia orou por ele, que João tinha uma doença, foi curado, e não sei o quê, a mãe dele, não sei o quê, foi curado. Aí eu sei que o João tem muito dinheiro. Aí eu falo, nem olho para o João. Olha, pessoal, eu, por exemplo, eu tenho um sonho um dia de ter um carro tal, aquela SUVzinha lá, sabe? Poxa, aquela coisa, aquela caminhonetezinha, né? Não estou, não, mas um dia Deus vai usar. Não, estou brincando, parece que é brincadeira, mas é verdade. Não estou fazendo alusão a ninguém, mas de quando você ouve história de pessoas que escandalizaram. Irmão, se um dia um obreiro dessa igreja, um pastor dessa igreja te pedir dinheiro emprestado, você tem a obrigação de trazer a direção da igreja. Isso é totalmente proibido, irmão. Se algum dia te der uma cantada, não, irmão, eu estou precisando disso. Não, a Bíblia deve comunicar com os santos, com a nossa necessidade, comunicar com o ministério. Mas tem gente que não pode ver uma pessoa que tem um pouquinho, que quer chegar e fazer. Então, se um dia um obreiro dessa igreja, um pastor dessa igreja, isso não é para a igreja sede, não é para qualquer igreja da graça. Se fizer, você traz. E se descobrir que o Jaime um dia pediu alguma coisa para ele, leve ao missionário, que eu não sou digno de estar aqui, eu não posso pregar e viver, eu não posso pregar o que eu não vivo, entende? Então é muito importante, não pode ter isso de maneira alguma, mas tem gente que não pode, esse homem não, o Eliseu. Mulher rica também se veste bem, né? A Bíblia não fala se era uma mulher bonitona, né? Isso aqui, mas tem gente que é mulher rica, tem gente que é mulher bonita, né? Falando do homem, porque eu sou homem, fica mais fácil de explicar. Ele acha que todo mundo pode ser a namoradinha dele, ou ela acha que todo mundo vai ser o namoradinho. Lembra da mulher do Potifar? Quando olhou o José, rapaz bonito, né? De boa aparência, né? Garoto novo e tudo, ela achou que podia ser o namoradinho dela. Não, irmão. Deus colocou você, sabe como? Aqui, ó.
E diz, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é o que, pessoal? Santo homem de Deus. Isso tem que ser no trabalho, irmão. Sua patroa ou seu patrão deve ver que você é um santo homem de Deus. Lembra do caso do Javier? Aquele caso do filme, mas que é caso verídico, né, que acontece. Javier trabalhava na empresa lá, entendeu? Era um imigrante. Deixa eu calar a boca aqui, não. Ele era imigrante, estava passando necessidade lá, não conseguia emprego. Aí um policial o ajudou. E ele conseguiu um emprego. Esse homem era um policial e arrumou um emprego para ele numa empresa. E ele foi primeiro, chamou ele para fazer um bico com ele, negócio de marcenaria. Ele fazia, até que arrumou um trabalho certinho para ele, de trabalho fixo. E o Javier começou a trabalhar bem, e o pessoal gostava dele. E um dia o gerente geral mandou chamá-lo. Ele disse assim, Javier, temos visto que você é um homem que tudo, que você trabalha bem, dedicado, estamos gostando do seu trabalho. Estou pensando em colocar você como o chefe do almoxerifado. Você vai ganhar mais. Chefe, muito obrigado, né? Só tem uma coisa, eu recebo aqui, são 17 engradados, mas eu só quero que você anote 16, que um é meu para uma coisa particular minha aí. Como é que é, chefe? Eu vou ganhar 17, eu anoto 16? Alguém já viu esse filme? De vez em quando tem esse filmezinho. Aí diz assim, ele falou assim, não dê resposta agora. Amanhã eu quero a sua resposta. Ele foi para casa, contou com a esposa dele. A esposa disse, mas Javier, nós colocamos nossas contas em dia, estamos com a criança na escola, entenda, um país extremamente capitalista mesmo, que tudo ali é no dinheiro mesmo. E ele disse, mas eu não posso ferir ao meu Deus, nem ferir vocês, entende? Isso é uma mentira que ele está pedindo para eu não posso compactuar com isso. Bem, Deus vai dar a direção. Ele disse, só me prometa uma coisa, 10 horas da manhã, quando acabar lá a reunião, você liga para mim, se você for mandar, você liga para mim. E ele chegou lá, um dia chegou e disse, e aí, você tomou a decisão? Eu tomei, chefe, senhor, desculpa, eu claro que estou muito feliz, preciso muito do emprego, mas não posso aceitar. Por quê, Javier? Por que eu ia ferir o meu Deus? Eu ia desonrar o meu Deus e honrar a minha família. Javier, você sabe o que pode acontecer com você? Sei, posso ser mandado embora. Você pode ser mandado embora, perder o seu emprego. Eu estou lhe dando uma oportunidade, mas eu não posso desonrar o meu Deus. Aí o gerente já olhou para o outro, que também estava lá, na parte da gerência, Javier, fica de pé. Aperta a minha mão, parabéns, o cargo é seu. Vou dizer a verdade, não era você o preferido não, tá? Você foi o certo, todos os 6 aceitaram a picaretagem. Irmão, nós temos que fazer a diferença. É isso, homens santos, mulheres santas que não vão aceitar. Mulher uma pessoa como José que pagou o preço, mas não aceitou a cantada daquela mulher. Não aceite, entenda bem. Seja uma pessoa rica ou uma pessoa de aparência formosa, não aceite. Ou uma pessoa que provoca a sua ira, não caia nisso. Tem gente que cai na cilada do diabo. O diabo provoca aquela pessoa, a pessoa implica com você, te olha de cara feia, não acontece isso às vezes, mas provoca, fala uma pessoa de coisa e você cai nessa cilada do diabo. Não, você já ouviu comigo várias vezes, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 24, diz, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, até com contencioso, irmão. Até com fofoqueiro, desculpa a expressão, com mexeriqueiro, ou até com aquele provocador, violento, valentão, entenda bem, todo mundo tem até medo dele, você sorri para ele. Para vendo que eu não vou com a tua cara, Deus te abençoe. Verdade. Mas nós não entramos nisso, nós somos a luz do mundo. Aí não dá tempo de falar tudo para você, mas deixa eu passar rápido para você aqui, que eu tenho outra parte. Você vai ver depois, durante a semana, aí, a mensagem, você vai lembrar comigo de Mateus 5,13, vós sois o sal da terra. Quer dizer, você que vai realmente dar sabor a esse mundo. Vós sois a luz do mundo, quer dizer, vai iluminar a família. Eu vou falar sobre isso depois, na segunda parte. Você é a luz da sua casa, mas é a luz no local de trabalho. Você é a luz do mundo, quem falou foi o Senhor, 5,14. Aí ele diz, vós sois a luz do mundo. Então você tem que brilhar, o mundo espera isso, espera atitude como de José, entenda? O mundo espera atitude como de Eliseu, o mundo espera atitude que Paulo está falando aqui para nós, que não temos que entrar em contenda da discórdia não, mas o que você vê hoje,
Tá certo, o camarada é político, mas eu não sou político para ficar falando mal de político, xingar político, brigar com político, não. Eu tenho que orar, não concordo, entenda bem. Falei, se eu for ser preso, é problema, não, se for por amor à palavra de Deus, quem pratica, apoia o aborto, não vai entrar no reino dos céus, irmão. A Bíblia diz, não matarás. E todo mundo conhece aqui que a vida começa onde? Na concepção, irmão. A mesma acontece. Então, seja a autoridade que for autoridade, você vai prestar conta a Deus e você vai se ver diante de Deus um dia. Agora, Deus não leva em conta para esse cara está na ignorância, ele acha que é certo, que aquilo é bom. Ele acha até que é humano fazendo isso, entenda bem. Afinal de contas, ela não é obrigada, foi uma gravidez indesejada. Quantos estão aqui? Já contei várias vezes o caso da minha mãe, foram 7 filhos. Minha mãe teve uma menina, segundo foi uma menina, terceiro foi uma menina, aí no quarto chegou um menino. Aí depois ela teve outra menina. Outro caso que o diabo engana, ele disse, não, quando o cara é criado muito no meio de menina, ele fica meio menina, né? Meu irmão mais velho nunca foi menina, pode ser. Pelo contrário, deu trabalho de outro lado, né? Já viu aquele cara que era meio, né? Meio mulherengo, o pessoal fala, né? O mais velho, sempre tira, meu irmão mais velho, tipo assim, um galão, o cara era alto, né? Meu irmão, e tudo. E entenda só, aí deve ter outro, aí veio mais uma menina. Aí disse, então vamos parar. Aí ficou grávida do Jaime. Bicho, eu não queria esse cara. Mas aí eu nasci. Aí depois que ela ficou grávida, ela teve filho do outro. Aí quando veio o outro, não, eu vou tirar isso aqui. Vou tirar. Mas acabou não tirando. Tomou aquele chá lá que o pessoal faz, mas não tirou. Aí eu brincava com o pessoal. Nos últimos dias da vida da minha mãe, ela morou com quem? Com o 6º. E o 7º bancava. Então, para você ter uma ideia, não é verdade? Você vê que, olha só como o diabo já queria fazer um estrago. Mas voltando, Antônio, não é só isso, é qualquer outra coisa, entenda? Que apoiam, que fazem leis que são contra a palavra de Deus, mas eles estão na ignorância. Nós temos que orar para eles se converterem. Nós não temos que xingá-los, nós temos que ser pacientes, entenda? E eu orar por essas pessoas, quebrando o poder das trevas. Lembrando de Paulo também, aos Efésios. Deixa eu prolongar, porque 6,12. Isso aqui você conhece muito. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes dessas terras, desse céu, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu não tenho que lutar, entenda bem, contra a presidente da República, contra o STF. Quem tem que brigar são eles no mundo jurídico, entende? São os advogados que têm que verificar lá e ir para lá, entende? Mas não, eu como pregador tenho que orar por eles, para que eles se convertam. Eu tenho que mostrar, não concordo com a atitude deles. Vejo, por exemplo, o dia 8 que tem aí, quantas senhoras estão lá. Se você souber, é dramática a situação de pessoas que estão presas, entenda bem, que talvez você nem saibam nem elas sabem o que elas fizeram. E muitos talvez estão sendo condenados a 16, 17 anos de prisão. Mas houve outras coisas no país que não tiveram a mesma reação. Mas eu tenho que usar o púlpito da igreja para falar isso. Estou aqui para pregar. Então, para salvar essas pessoas, para que elas se convertam, entendam quem faz maldade, quem faz coisas, e orar para Deus abrir os olhos deles, para que eles conheçam o amor de Deus, que excede todo entendimento. Vamos ficar na nossa praia, que é a Bíblia, a Sagrada. Então, qual é a nossa mensagem? O mundo espera a nossa manifestação. Tem muita coisa que eu coloquei aqui, vou falar mais depois, entenda bem. Até o último dia, quando Jesus foi crucificado, o centurião, o capitão romano, que era capitão, entenda bem, de um grupo de soldados escarnecedores, zombadores de Jesus, zombavam dele, colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele, zombaram, mas quando ele viu o que aconteceu, ele olhou para a cruz e ele disse, este homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Aí ele viu, e as pessoas vão ver, até quem está nos crucificando, até quem está nos condenando, uma hora eles vão notar, esse cara é de Deus, essa mulher é de Deus. Até aquela pessoa que te provoca, ele vai esperar uma reação diferente. Ele não espera que você xingue como todo mundo xinga, que lá fora bateu, levou. Não. Eles estão esperando em você uma coisa diferente. O mundo está esperando a nossa manifestação. Esperando como Pedro, que passou na porta do templo, está lá pedindo esmola. Olha, eu não tenho prata nenhuma, que eu tenho, eu te dou. Levanta-te, anda. Mostrar o poder de Deus. Verdade. Visita a região de Lida, enquanto o homem Enéas lá, Enéas, Jesus Cristo da saúde. Aquilo fez o quê? Aquela cura de Enéas fez toda uma região se converter.
Daqui a pouco tem mais em nome de Jesus. Veja um pouquinho do culto de ontem, F, né? O culto de ontem, deixa eu ver, destaque de fim de semana, sábado, não, tinha 18 horas, meu filho, você não botou 18 horas, o pessoal não fez. Deixa eu dar então aqui, deixa eu ver, tá bom. Deixa então, faz rapidinho o culto das 9 horas do sábado, por favor. Nem assim, nem assim. E eu ficava andando assim. Eu vim com a dificuldade, né? E pra vestir minha roupa era elas, que eu não conseguia fazer assim, ó. A senhora não conseguia colocar a mão pra trás? Não, meu esposo que abotoava pra mim. Deixa eu voltar aqui para a palavra de Deus, bem rápido essa parte aqui, mas completando o que falamos, que é importante para você. Vamos agora para Marcos, capítulo de número 2, primeiro. Marcos, capítulo 2. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos, capítulo 2. E diz, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. E soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito, que jazia o paralítico. Veja que esforço, mas não é. O que é fé, pessoal? Vamos lembrar, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Então a fé é uma certeza, a fé é uma convicção. Eles tiveram uma convicção, se levassem um amigo diante de Jesus, ele seria curado. Uma convicção colocou no coração deles. Então eles colocaram aquilo, mesmo com as dificuldades, não vai parar não. Foram e fizeram aquilo ali, chegaram àquele momento, encontraram até lá. E Jesus vendo-lhes a fé. Então a fé pode ser vista, mas a fé não é uma coisa abstrata. Não, quando ela é colocada em ação. Quando você tem fé, você age. Você coloca a fé em ação. Então Jesus vendo a fé deles, a fé em ação. Lembrando de Tiago 2,26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras. Então eles tiveram a obra. Qual a obra? Não, vamos aqui, não. A nossa convicção é se Jesus conhece o coração. Eles tiveram essa certeza e levaram o homem até Jesus. Agora vem a nossa parte de hoje. Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, pensavam, dizendo: por que diz esse assim blasfêmios? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? O Mateus fala a mesma passagem bíblica no capítulo 9, né? Que ele fala sobre isso. Nós vamos para o Mateus rápido, só para mostrar isso aqui, é a mesma passagem, não vou mudar não, tá bom? Mesma passagem bíblica, versículo 4, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Acontece uma coisa, quando vier alguma coisa na sua mente, repreenda logo. Não espere, é como o pecado, irmão. Se veio, você está amaldiçoado, isso nunca vai ser realidade na minha vida. Por quê? Porque eu sou morto por pecado, porque eu sou de Jesus. A vida em respeito de alguém, não, eu nunca vou desejar mal para essa pessoa. Uma coisa que vem, que aquela pessoa vai sofrer um acidente ou alguma coisa, porque ela te prejudicou, não deixe isso entrar. É até mesmo na obra de Deus, irmão. Eu dei uma mensagem ontem para os jovens, nós tivemos aqui encontro de jovens, centenas de jovens estavam aqui, foi aniversário da mocidade, e eu dei uma palavra para eles. Eu dei um livro de Mateus, capítulo 12, que quando Jesus expulsou o demônio de um homem que era cego e mudo, e o homem ficou curado, disse: ele tem o príncipe dos demônios. Mas eles não falaram não, eles pensaram. Porque Jesus disse assim: conhecendo os seus pensamentos. Olha que coisa, Mateus, pode ser que eu não vou me perder não, 12:25. O que ele disse ali? Mateus 12:25. Ele diz assim: mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Aí eu falei que é muito comum na história da igreja você ver cisões, rupturas, mas por quê? Por causa de contenta, irmão, de discórdia. Quando você não concordar com o ministério, o que você faz? Você ora, irmão. Ô Jesus, quem sou eu? Eu falei para eles que um dia um homem chegou para mim, pregador, e disse: servo de Deus, você concorda com tudo que o missionário fala?
Tem que tomar cuidado com a astúcia. Por quê? Porque coloca palavras na sua boca, irmão. Tem gente que coloca as palavras na sua boca. Ele disse, amigo, se um dia eu não tiver concordar com ele, não vou falar com você, com ninguém, fala com Jesus. E mesmo eu falei para ele, mesmo quando eu falo com Jesus, eu falo com temor, com reverência, porque ele é meu pastor. Eu não vou chegar, Deus, eu não concordo com o missionário nisso. Não. Ô Jesus, nem toque no assunto, o Senhor sabe de todas as coisas, ele é teu servo, o Senhor o dirige. É verdade, porque ele tem a direção, entende? Para aquilo, como é que eu vou pegar e vou querer tomar um lugar? Porque quantas vezes, se você estivesse no lugar do Gideão, imagine só, você tinha 10 mil, ficou com 300. O que é aqueles 300? Esse cara está doido, tinha 10 mil, ele mandou todo mundo embora, só ficou nós aqui agora? Não, foi a direção dada, foi do Gideão a direção? Foi o quê? De Deus. E o que a Bíblia diz? Que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas às vezes as decisões que o ministério toma, que a igreja toma, parece loucura aos seus olhos, aos meus olhos também. Mas eu não posso questionar porque é a direção que a igreja tem. Então nós oramos. Aí eu falei para a juventude, cuidado, juventude sempre tem isso, jovem é cheio de coisas. E ele começa a aceitar. Quando você estiver assim, está amarrado, entenda, eu só oro pelo meu pastor e coloco, porque eu estava com jovem de todas as nossas igrejas. Então, quando tiver, você fala, ora pelo seu pastor. Não cria contento, dizendo, tem pastor, umas coisas que eu não concordo não, hein? Tem umas coisas que ele faz aí que não é mais ou menos assim. Isso é uma ruptura nas grandes denominações no mundo, irmão. Grandes denominações que dão esses problemas, entende? Se tem algo errado, não podemos esquecer que o fiscal da igreja é o Espírito Santo. Nós temos um missionário que chegou para Amorim. Entende? Se um dia você descobrir alguma atitude minha, você tem a obrigação de investigar e publicar. Olha, não achamos, não. Se achou, eu não posso ser pregador. Como é que eu posso ser o pastor dos pastores e se eu estiver fazendo coisa errada? A mesma coisa eu falo para os pastores. Você vê alguma atitude minha que não está certa, vocês têm que procurar. A direção da igreja, o pastor Jaime não pode ser o pastor dos pastores, por causa disso, disso e disso. Então, nós temos que evitar essas coisas, essas rupturas que vêm, essas cisões que afastam você de Deus. Veja a contenda lá de Abrão com Ló, com seus pastores. O Ló, eu disse que é uma coisa que alguém pode até me questionar, algum hermeneuta, algum intérprete aí, algum teólogo, pode dizer assim, essa é a interpretação dele. Qual? Que o Abraão ali não agiu como deveria de agir. Ele mandou, Ló, escolhe o lado. Se você for para esse lado, eu vou para aqui. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O Ló não tinha estrutura para isso. Quando ele viu as campinas do Jordão bonitas, ele armou suas tendas ali, chegou até Sodoma. O que o Ló fez em Sodoma? Só destruição. Aqueles pastores, entenda, que estavam com Ló, que teve contenda com os pastores de Abrão, todos eles pereceram lá em Sodoma. Já pensaram nisso uma vez? Quantos pastores de Ló saíram de lá? Nenhum. Ele não ganhou um sequer para o reino de Deus, não fez um seguir o Deus verdadeiro. Ainda perdeu a esposa, entenda? E as duas filhas que depois ficaram lá com os pensamentos totalmente devassos, que tiveram filhos com o próprio pai. A história bíblica aqui. Alguém diz, a permissão de Deus, tudo bem, mas só Deus está mostrando o que é o homem. O caminho do homem parece direito, mas não é, irmão. O caminho de Deus que é certo, ainda que pareça loucura. Eu gosto muito de 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, eles pensavam, ficavam falando mais. Por que pensais mal? O que é mais fácil dizer? Voltando para o 9, né? 5. Pois o que é mais fácil dizer ao paraíso? Perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para onde? Para a tua casa. É aqui que é a nossa mensagem, irmão. Nós queremos ganhar o mundo todo. Tudo bem, continue. Mas se você perder a sua casa, é bem, nós perdemos. Porque nós não levamos para casa as operações de Deus. Ele tinha que... Marcos 5,18, só um resumo, o homem era o gadareno. Legião de demônios, o homem vivia acorrentado com correntes, entenda? E que ele quebrava, o demônio fazia quebrar as correntes, se feria com pedras. Ele teve um encontro com Jesus, Jesus o libertou. Veja que Jesus entrou lá, né? Isso foi a única coisa que fez. Libertou o homem completamente. E o homem queria seguir a Jesus. Marcos 5,18. Olha o que diz a Bíblia para nós lá. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. 19.
Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa. Tem que ir para casa, irmão. Tem que mostrar as operações de Deus. Se nós não mostrarmos, o mundo vai mostrar outra coisa. O mundo vai mostrar que nós somos fanáticos, que nós somos malucos, que nós somos bobos, que damos dinheiro para pastor. Não é isso que o mundo fala? O mundo vai mostrar isso. Então nós temos que mostrar que realmente existe o Senhor. Uma palavra do missionário R.R. Soares diz, muitos podem crer em Deus, mas nós, Igreja de Cristo, nós provamos a existência de Deus, principalmente dentro da nossa casa. Quando a pessoa diz, meu marido mudou, minha esposa mudou. E às vezes essa mudança não vem só quando você aceita Jesus, não, vem com o decorrer do tempo. Você vai crescendo espiritualmente. Você vai crescendo espiritualmente, você vai se tornando uma bênção. Você vai se tornando uma bênção para a sua família. Então essa é a mensagem, foi para casa, tem que ir para casa para mostrar os seus. Aí me falta tempo para falar de mais ainda. O homem era cego, lá em Betsaida. Rogaram-lhe por ele, Jesus tirou o homem da aldeia, cuspiu no chão, cuspiu nos olhos dele, colocou a mão, e aí? Está enxergando? Eu estou vendo os homens como árvores que andam. Jesus colocou a mão de novo. E agora? Agora estou vendo tudo. Dá para entender que ele não era cego de nascença, porque ele falou, veja o homem como árvore. Então ele sabia que era uma árvore, né? Mas ali depois, Jesus falou uma coisa para ele, agora vai para a tua casa e não entres na aldeia, quer dizer, primeiro em casa, irmão. Nós queremos primeiro falar para o mundo, nós temos que falar para a nossa casa. A mudança tem que ser primeiro na nossa casa. Nós temos que mostrar isso para a nossa casa, mostrar o amor de Deus para a nossa família, mostrar a segurança que é em Cristo. A nossa casa, que está no mundo ainda, ela tem que ver a manifestação dos filhos de Deus. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você entrou ali para mostrar a diferença. Essa é a palavra. Dei mais que Deus vai nos dar durante o dia. Agora quero orar com vocês. Fiquem de pé, por favor. Hoje também é dia de bênção para os filhos de Deus. Você está com dor no corpo? Receba uma bênção. Bonito chegar em casa, rapaz, estava na igreja hoje com uma dor no braço tremendo, pastor orou e a dor foi embora. Estava com uma dor na perna e a dor foi embora.